maior desastre ecológico no Pantanal acontecerá quando faltar o homem pantaneiro. É importante a gente dizer que pantaneiro é todo mundo que ama o Pantanal. Quem está preocupado realmente com o Pantanal e quem se dispõe a conhecer o Pantanal. A gente deve olhar a ciência. A verbalização da preservação do Pantanal com caminhos simplistas me preocupa muito. E o Pantanal é quem sofre. Preservar o Pantanal é cuidar dessa atividade econômica. É o turismo, que é o mel, que é a carne, que é a cultura pantaneira, né? Quer dizer, cuidar dessa gente, dessa questão social, que eu acho que é extremamente importante, deixar de lado essas discussões simplistas. Se você ama o Pantanal, você é um pantaneiro. Olá, sejam bem-vindos ao Campo em Prosa, o podcast do Sistema FamaSul. E hoje nós damos início a uma série de lives, de bate-papo, sobre um tema que para nós é de suma importância, para o sul-mato-grossense em geral, que é falar um pouco sobre o Pantanal. E nada melhor do que trazer um pantaneiro que tem as suas raízes familiares nesse bioma fantástico que nós temos orgulho, entender um pouco como é que foi construído esse bioma nas últimas gerações e qual é o legado que as gerações passadas têm para deixar para as gerações futuras. Eu recebo com muito carinho aqui, muita gratidão, Leonardo de Barros, pantaneiro, assim que ele gosta de ser chamado. Léo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E eu te perguntei, como é que você gostaria de ser apresentado? Pecuarista, empresário, advogado, eu sei que você é. Falou, não, pantaneiro. Por quê? Lucas, olha, primeiro agradecer esse convite. É sempre um prazer, né, estar com vocês aqui da FamaSul, ser meu amigo, né. Existe uma coisa engraçada, sabe, Lucas? O pantaneiro, ele é uma sociedade como em si próprio, como próprio, né. Quer dizer, o sujeito que nasce em Cáceres, o sujeito que nasce em Aquidauana, Corumbá, Rio Negro, Rio Verde, né, invariavelmente você pergunta para ele: "De onde que você é?" O sujeito fala: "Eu sou pantaneiro". Porque, na verdade, eles, podem até ter alguma ligação com essas cidades que circundam a planície pantaneira, mas o umbigo da nossa gente está enterrada na planície pantaneira, Maravilha. né, quer dizer, então, a gente tem essa identidade própria, né, e essa identidade ela vem de uma cultura sedimentada por séculos lá dentro, né, então ninguém se chama de alguma coisa sem ter o pertencimento, né. E ninguém pertence a um lugar ou a alguma comunidade sem que tenha havido uma cultura que historicamente veio se formando e essa coisa é o Pantanal, né, quer dizer, a gente ouve muito falar sobre o Pantanal, da questão de fauna, de flora, né, que são exuberantes e que representam o Pantanal, né. E as questões delicadas agora relacionada à preservação desse bioma, mas fala-se pouco sobre o a gente pantaneira, né. E eu tenho a impressão que ela precisa desse resgate histórico, né. E é uma oportunidade hoje estar aqui com você, Lucas. Maravilha. Ser pantaneiro transcende o municipalismo, né? Ele é algo maior, né, Léo? Pois é, e a gente sente isso enraizado, sabe. Eu basicamente eu nasci no Pantanal, né. Conta para nós um pouco, como é que foi a origem, da tua família no bioma Pantanal? Aonde você conseguir lembrar, que eu sei que ela é bem antiga, né? Ela é bem antiga, né, mas, nós já estamos na quinta geração, Quinta geração. quinta ge do co meu neto, né. E deixaram o umbigo lá, É, curou o umbigo lá. tudo deixou o umbigo lá. E o umbigo ele é enterrado na primeira infância, né, quer dizer, eh, a primeira infância faz um serviço que transforma uma relação do homem com o ambiente de amor, de respeito
e de uma vontade quase que natural de viver aquele lugar, né. Eh, Minha mãe conta que o primeiro banho que eu tomei foi num curicho no Pantanal. Eu nasci em Campo Grande, nasci aqui na Cândido Mariano, né, maternidade, a gente tinha condições, né, mas eu fui para o Pantanal com, sei lá, Dias. semanas, Semanas. uma semana talvez, né. E ela disse que isso é verdade. E nós fomos criados lá dentro do Pantanal, numa fazenda que meu pai herdou do meu avô. Meu avô veio de uma cidade chamada Livramento, lá para cima de Cuiabá, e a nossa origem é basicamente a mesma de todos esses pantaneiros, né. Quer dizer, a gente tem origem nas grandes bandeiras que saíram do interior de São Paulo. Essas grandes bandeiras eram naturalmente formadas por portugueses, chefiando as grandes bandeiras, né. Tinha os escravos, naturalmente, os escravos negros, né, naquela época, e o índio como batedor, né. Então essas grandes bandeiras entraram aí pelo Tietê, atravessaram o Paraná e entravam no Taquari, saíam no Rio Paraguai e iam para Cuiabá atrás de ouro de aluvião. Essa gente pantaneira foi essa que não encontrou o ouro. Os que E encontraram, capturaram e foram embora. foram embora para a colônia, foram para Lisboa Levaram o recurso para e fora. se enriqueceram e esse povo não, né, não quis saber. Esse povo nosso empobreceu em volta de Cuiabá, nessa cidade do Livramento, da onde a gente é, e aí a pobreza tem uma característica, sabe, ela cria solidariedade. Empatia, né. Empatia, né, porque o sujeito não tem pra onde correr, e aí essas castas que são criadas pelo ser humano, elas caem por água abaixo por conta de uma necessidade do sujeito de se autoajuda, né. Perfeito. Então esse negro e esse índio entram junto com esse descendente de português no Pantanal. E na verdade tem alguns historiadores que dizem que na verdade quem levou o homem para o Pantanal foi o boi. Essa eu já ouvi também. Há 300 anos atrás, aproximadamente. Isso, o boi foi atrás de comida, achou pastagens nativas no Pantanal, essa gente empobrecida em volta daquele cascalho que é Cuiabá, que é Livramento e tudo, faz a viagem de volta com um pequeno rebanho, adentra o Pantanal, e aí você tem um isolamento de séculos lá dentro. Esse povo, negros, índios, E os portugueses portugueses, é. e obviamente, a miscigenação entre esses povos, pai, a filha, E aí o negro já era o compadre. casado com a Casado filha. porque na verdade o sujeito, né, quer dizer, aí você tem a história do Barão de Vila Maria, que o meu avô veio fundar uma fazenda de do filho do Barão de Vila Maria. Então eles eram e aí trouxe os irmãos junto, enfim, é uma história um pouco longa, eu acho Alguns né, podcasts para poder conversar. fica para depois. Mas a nossa história é essa, né. Não, Quer dizer, então e esse isolamento dentro do Pantanal, isolamento verdadeiro, né, que foram fundando as pequenas fazendas do Pantanal, e essa gente acabou desenvolvendo processos empíricos de criação de gado que se mostram até hoje extremamente valiosos, do ponto de vista científico até, perfeito. né, entendeu. Então essa é a nossa história. A cultura pantaneira, ela tem várias variantes, sabe, mas basicamente o português crente, né, de uma ética, assim, bastante rígida, né, eh, incorporada a essa cultura negra, né, e no caso eles já viraram, né, também com padres, como eu disse. E a expertise daquele índio que era escravizado pelos índios dominadores. Eu estou falando dos aruacos, né, entendeu?
que eram cavaleiros, porque eles eram escravizados para cuidar do gado que o outro índio roubava dos espanhóis. Então é essa a origem pantaneira. Gente humilde, extremamente trabalhadora, né, e que tinha essa característica de uma relação única entre proprietário, entre colaborador, porque você imagine, Lucas, você dentro de uma situação em que, tá, vamos lá, você é dono de um pedaço de terra lá, sabe. As únicas pessoas com quem você tem convivência são as pessoas que te ajudam ali em volta. Perfeito. A relação de subserviência não existia e não existe ainda até hoje. Então existe uma diferença muito grande aí, e aí nasce uma culinária, e lá para frente nasce uma música característica, né. Então esse amor que a gente tem pelo Pantanal é uma coisa enraizada, né, quer dizer, não nasceu ontem, não é um troço, né, e eu sinto muita falta da gente transmitir essa cultura pantaneira verdadeira. Tem muitas iniciativas hoje louváveis nesse sentido, né. Que bom. É bom ouvir uma história tão profunda de quem, faz parte dessa história, né. Uhum. E a gente gosta de contar essas histórias, Léo, porque muita gente que está nos acompanhando não conhece a realidade de muitos assuntos que a gente trata aqui. E é uma oportunidade de a gente levar esse conhecimento a mais pessoas. Então eu sempre falo, vamos colocar aqui, os nossas redes sociais, os nossos links, então quem, está gostando desse bate-papo, quer se interessar mais sobre esse assunto, quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, curte, compartilha esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Porque tem gente que tem uma informação ou um conhecimento distorcido da realidade. Então é uma oportunidade de fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que concordam com o que o Léo está contando para nós, mas não tem como não concordar com a história viva, né, sendo contada aqui. Mas quem pensa diferente faz com que esse vídeo chegue também a mais pessoas. E aí, Léo, você traz aqui essa início, né, dessa cultura, desse povo pantaneiro, que é uma miscigenação de vários povos e que criaram um companheirismo, uma cumplicidade, né. Então, por mais que existam os patrões, os funcionários, lá não existe essa hierarquia, né. É comum você óbvio, cada um tem as suas responsabilidades, mas Sim. assim, eu acredito que você seja padrinho de muitos filhos aí de funcionários, eu sei que isso é uma prática comum e acabam sendo criado, o filho do produtor, o filho do funcionário, tendo às vezes as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de vida, isso faz parte dessa cultura, né, do acolhimento. Isso, e foi essa necessidade de convivência pelo isolamento, né, quer dizer, então, invariavelmente, nós fazíamos e hoje ainda fazemos o mesmo trabalho. Quer dizer, e o trabalho no Pantanal é muito prazeroso, sabe, Lucas. Eu contei um pouco da história de quem nós somos de forma bastante sintética, né. Eu podia ficar aqui dias contando para você histórias terríveis de sofrimento passado por meus antepassados, né, e por essa gente pantaneira. Tem histórias terríveis, cara, de de desse isolamento e dessa dificuldade, e de pessoas que morreram por falta de recursos e ainda morrem hoje, né. Graças a Deus nós estamos construindo estradas, né, existe uma política pública para atender essa população, né, quer dizer, então, pra gente contar a história dessa gente pantaneira é extremamente importante, sabe. E eu vou te dizer uma coisa que aconteceu que foi incrível, porque o Pantanal, eu posso te dizer, Lucas, ele foi descoberto no final dos anos 70. Ah, Antes dos anos 70, o Pantanal não existia para ninguém, cara. eram só os pantaneiros Só os mesmo. pantaneiros. Aliás, cara, a gente, né, dizia: "Ah, eu sou pantaneiro", era motivo de chacota, ninguém sabia onde era aquele lugar. Quando chegou nos anos 80, começaram a aparecer umas pessoas, geralmente estrangeiros, sabe.
vestido de bermuda caqui, o cara com máquina Aquele fotográfica, estereótipo do gringo turista. tipo do gringo, e depois a gente veio a saber que ele eram os ambientalistas, né. E, cara, a gente ficou feliz da vida, porque pôde receber essas pessoas, e o pantaneiro é muito receptivo. Imagine, se o cara chegar na sua fazenda, passar lá na porteira e não parar para te dar um bom dia, Você fica chateado. a gente zanga. Porque tá lá isolado, o cara não vai, então quando chegaram essas pessoas, pô, nós abrimos nossas casas, né, e toca carnear carneiro e novilha Roda e de viola à noite. roda de viola e toca encilhar cavalo para mostrar o Pantanal e tal. E aconteceu um fenômeno, que ainda hoje me causa espécie, sabe. Essas pessoas tiraram fotografia de tudo, sabe. Mostraram o Pantanal, começaram a mostrar o Pantanal para o mundo, né, aquela exuberância de fauna e flora, aquela coisa toda. Nós não aparecemos na fotografia, Lu, Não contava a história do povo, nem a gente nem, e aí nem era citado. além de não ter sido citado aquela época, causou espécie a essas pessoas que tivesse gente vivendo naquele paraíso ecológico. Quer dizer, então aquilo, né. E aí houve uma distensão que eu acho que precisa acabar, né. Eu acho que a gente que está no meio rural precisa entender e começar realmente a falar para o meio urbano quem nós somos, né. E causou espécie, porque o cara chegou lá, que talvez tivesse sido até natural isso lá atrás, né. Falou: "Mas isso aqui é um paraíso". Né, quer dizer, e nós estávamos lá criando gado, Mantendo esse paraíso. felizes da vida, mantendo esse paraíso, e foi colocado em dúvida a nossa atividade com a preservação do bioma, sem que ninguém tivesse conhecimento, e aí daí surge uma distensão que eu acho que tende a acabar, sabe, porque, os números mostram, né, exatamente o contrário disso tudo, né. Mas é uma luta, né, uma luta que permanece, né, e a gente ainda entende que o meio urbano, e talvez isso também seja nós tenhamos que fazer nossa meia culpa, Sem dúvida. e, né, Contar nós mais essa precisamos sair história. dessa bolha, né, e falar sobre nossa vida, contar nossas histórias. E, olha, eu viajo bastante, sabe, Lucas, conheço bastante o mundo. E se você for no interior da França, lá na região da Dordogne, sei lá, tem o cara que faz o queijo lá, esse cara é adorado, sabe, Ela é idolatrada, né, tem um idolatrado, porque o meio urbano ama aquele sujeito, porque ele, se você for na Irlanda, né, o cara que produz aquela carne dele, do Angus, ele é idolatrado lá dentro, né. O que que aconteceu nesse Brasil da gente? O que que aconteceu que ninguém reconhece, né, quer dizer, esse povo pantaneiro que tanto tem feito pela preservação e pela produção de um alimento de qualidade, né. Existe uma distorção que a gente precisa tratar dela, sabe. e eu acho que nós temos uma história recente, né, dessas várias histórias, né, mas um capítulo recente dessa história, que aconteceu nesses últimos 5 anos, que eu acho que são muito importantes para a gente garantir que esse reconhecimento venha e que esse legado seja mantido para frente, né. O que que eu quero dizer com isso? Eu não canso de falar, e você tem um papel fundamental, a gente teve algumas discussões, algumas reuniões nos últimos anos, que é, no momento em que a sociedade olha para o Pantanal, seja a sociedade brasileira ou internacional, e entende que esse é um patrimônio natural da humanidade, que é um paraíso, né, e que começa a exigir, das comunidades locais que mantenham esse paraíso por mais tempo, que olhem as pessoas que estão por lá,
né. Então, na discussão da lei do Pantanal, que foi recente, nós tivemos a oportunidade, né, você foi uma figura que participou efetivamente, nós aqui enquanto Federação da Agricultura participamos, que é: "Ok, vamos criar políticas públicas que premiam quem, a custo de um desenvolvimento social mais baixo, de uma pobreza em algumas regiões, manteve esse bioma preservado até os dias atuais, com uma história de 300 e poucos anos de uma pecuária rudimentar que foi não rudimentar, mas foi construída de uma forma única. Não existe, a pecuária pantaneira fora do Pantanal, aquela forma é única, vocês criaram. Essa miscigenação de povos, de culturas, trouxe essa realidade que nós temos hoje. Então nós precisamos agora garantir que esse povo que está lá, que trouxe essa preservação até agora, seja valorizado. E não tem como valorizar a fauna e flora sem valorizar as pessoas que estão lá, né. Eu acho que nós conseguimos, temos muito a avançar ainda, mas na lei do Pantanal deixar isso muito claro, né, e começam a ter políticas públicas que são positivas. O PSA Pantanal remunerando os produtores, talvez a gente consiga criar novas ferramentas que remunerem esse produtor e que de fato o terroir, né, toda a característica do solo, clima e cultura do Pantanal seja levado para fora, mas como negócio, que chegue recursos para essas pessoas. E você tem uma trajetória nesse sentido, né, Leonardo, assim, como empresário, não só como pantaneiro, para levar também essa cultura em forma de negócio. Eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui. Queria voltar só um pouquinho atrás, porque eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, sabe, Lucas? No tripé da sustentabilidade, se tem um 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 ponto ainda que a gente deve muito ao Pantanal é a questão social, tá. Nós temos problemas ambientais, alguns, né, mas o nosso problema social no Pantanal é o mais grave, tá. E não existe preservação, não existe cuidar do clima sem ter o homem como centro disso. O bem-estar humano não pode ser relegado a um segundo plano, porque isso, você me desculpa, mas isso é um despropósito, É né, uma quer dizer, utopia é e não uma faz sentido utopia, quer nenhum. dizer, o sujeito criar que o paraíso ecológico é o lugar onde o homem não está, né, então vai para a Antártica, É, o lá você tem aí, Antártica lá aí é o ela paraíso ecológico, porque o homem não consegue viver lá, né, entendeu. Então é uma utopia. E voltando à questão social no Pantanal, nós precisamos, eu acho que existem políticas pela segunda vez consecutiva, nós temos um segundo governo, o anterior olhou para o Pantanal, a Zambuja foi um governador que já olhou, o governador Riedel tem feito muito pelo Pantanal, mas tem muito a ser feito, principalmente na área, de educação e na área de saúde. Se nós hoje, Lucas, a cultura pantaneira corre um seríssimo risco de extinção. Por quê? infelizmente, não tem Porque gente mais, né. nós não podemos ter nossas crianças no Pantanal, porque é proibido por lei. O sujeito tem que levar o filho dele para uma escola na cidade, ele vai perder aquele umbigo que eu falei no começo aqui da nossa prosa, sabe. Cadê? Então, a política pública tem que levar as escolas para o Pantanal. Maravilha. E essas escolas têm que trazer essa cultura do homem pantaneiro para dentro dessa grade escolar, sabe, né, quer dizer, então, isto vai permanecer se houver, sim, uma política pública séria de escolas pantaneiras. Ou se a gente trazer para essas cidades que circundam o Pantanal, uma grade específica, o que eu acho muito mais difícil, entendeu. Porque aquele pé no chão da criança, aquela criança que sobe num cavalo em pelo, que aprende a trançar um laço, sabe, que sabe corear, que aprende a carnear na tenra idade, que aprende a fazer um churrasco, então, enfim, é a convivência com os mais velhos, isso está acabando, É. entendeu. Então, eu acho que se você me perguntar o que
Qual é a maior ameaça do Pantanal hoje? É a ameaça da gente perder a cultura do homem pantaneiro. É a ameaça de tirar esta vivência que transformou uma atividade econômica e hoje pujante, e sempre foi lá no passado, mas hoje muito mais. A gente pode falar que a recria acabou e o bezerro pantaneiro vai entrar direto numa engorda com pouquíssimo tempo, porque a gente tem uma genética hoje extremamente moderna dentro do Pantanal, né, entendeu? Então eu estou falando de gente e eu acho que isso é extremamente importante. Se o Pantanal fosse na Europa, se o Pantanal fosse na Austrália, se o Pantanal fosse nos Estados Unidos, nós estaríamos vendendo a carne pantaneira como uma iguaria, Perfeito. do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do terroir, entendeu? É único, né? É único, entendeu? Ah, mas não. O que que nós estamos fazendo? "Ah, o Pantanal está sendo destruído. Ah, incêndio no Pantanal". Nós estamos jogando pedra num negócio maior que nós temos no Pantanal, que são os serviços ambientais. O PSA, que você citou, foi um ganho extraordinário para a gente, entendeu? E eu tenho certeza que essas adesões ao PSA vão ser paulatina, porque o pantaneiro, ele é desconfiado, Ele viu? tem o tempo próprio dele, né? Não adianta, Faz parte da cultura. faz parte. É, mas com essa história que você contou para nós aqui da miscigenação, é natural isso, né. Mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de contar essas histórias, né, e o que a gente está se propondo aqui nessa série de lives sobre o Pantanal, nós vamos trazer gente aqui para falar sobre educação no Pantanal, vamos trazer profissionais para falar sobre saúde no Pantanal, vamos trazer gente para falar sobre a questão da fauna e da flora também, que é Uhum. importante, mas não podemos de forma alguma deixar de falar sobre gente no Pantanal, né. Então o que você traz aqui para nós é preocupante, né, mas a gente tem que conciliar essa evolução que os direitos ao estudo, à educação, à saúde, evoluiu nas legislações, mas tem que adequar à realidade local, né. O Senai tem, um projeto e você acompanha isso e acho que esse ano a gente consegue ainda lançar a pedra fundamental, que é a nossa escola, em uma localidade do Pantanal, Nossa, para levar essa educação para lá. Nós temos que discutir educação híbrida. Na época da claro. pandemia era possível estudar parte física e parte, pela internet. Hoje não pode mais. Mas o Pantanal é a única forma, talvez, de manter as culturas, o povo, a criança no Pantanal e tendo acesso à educação de qualidade, tendo acesso a novas possibilidades. Nós precisamos sensibilizar o poder público para isso. É um desafio de conciliar os direitos e a modernidade, o acesso à educação, à saúde, mas manter a cultura. Você me faz já fez em algumas reuniões nossa, um relato que é triste, né, que percorrendo as fazendas você não vê mais criança. Não existem mais crianças, né. Porque é proibido por lei. Se o cara tiver o filho dele lá em 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 idade a idade escolar, escolar, não estudando, ele pode ser chamado a explicar aquilo, né, na justiça até, né. Então mas voltando à questão a questão ambiental é um negócio para todos nós, e, né, e não é só a questão da preservação da flora que é um negócio. O negócio ambiental é um todo, né, quer dizer, é então mais amplo, né, é é mais muito completo. mais amplo, sabe, entendeu? Imagine, cara, eu levar para um sujeito que de um restaurante na Europa, que ele está comendo uma carne de um animal que se alimentou do mesmo capim dos herbívoros do Pantanal, quer dizer, entendeu? Então toda essa situação é extremamente teria que ser extremamente vantajosa. Nós criamos, cara, a Biocarnes há 5 anos atrás, exatamente nesse sentido, né, quer dizer, nós precisamos valorizar essa carne. Ô, Léo, me permite um adendo sobre isso. Volta um pouquinho atrás, com a história vou trazer até um pouco atrás.
vitelo pantaneiro, boi orgânico e até a Biocarnes, que é um negócio hoje que você está à frente. Como é que surgiu essa que a pecuária do Pantanal já é orgânica, né, mas como é que vocês olharam isso para trás e trouxeram até criar uma marca própria de carne? Dá uma historiada para nós sobre isso. O vitelo pantaneiro foi uma iniciativa muito bacana, ela errou na categoria animal, Certo. entendeu, Mas porque foi um produto que por muito tempo foi muito valorizado, muito principalmente do ponto de vista do marketing, né, quer dizer, Fernando Henrique veio aqui, o Almir era nosso embaixador. embaixador, né, quer dizer, uma figura, uma estrela do Entendeu? O Pantanal, é cara o Almir, é gigantesco. ainda é, e ele presta um serviço inestimável para o Pantanal, né. Só que a categoria animal que foi eleita porque tradicionalmente o pantaneiro, ele saía de madrugada, né, quando chegava na hora do almoço, ele trocava de montado e laçava uma bezerra gorda, a mais gorda que tinha, e caçava e comia, né, Carneava, então era da tinha. parte da cultura pantaneira. Perfeito. Ainda hoje a gente faz isso, mas mais como farol e tal, porque gosta, né, Certo, e é uma festa e tal. Só que do ponto de vista comercial, ele não era um bom negócio, entendi. Não por bem aceito pela sociedade. não, era um animal pequeno, Ah, com entendi. acúmulo de gordura, porque o pantaneiro escolhia aquela novilha que se destacava e tal. Agora você vai engordar bezerro, Fazer isso mascote, em escala para é, ter negócio é difícil. entendeu? Então foi a categoria animal foi mal escolhida e aí não houve sequência do negócio. A BPO nasce com essa ideia da certificação, Perfeito. né, e aí a gente resolveu fazer a certificação orgânica, porque era uma certificação que casava bem com os processos produtivos do Pantanal, e já existia um mercado consumidor do orgânico, né, entendeu. Então, isso nasce lá atrás e cresceu muito, né, Teve uma cresceu boa aceitação, os uma boa produtores também. aceitação e a gente aprendeu, sabe, com muitos erros, alguns acertos, a se relacionar dentro da cadeia de valor. Quer dizer, nós produtores, e aqui eu estou falando como produtor, nós somos muito acostumados a ficar dentro da nossa bolha e não olhar a cadeia como uma coisa que pertence a você. Né, não adianta você combater a cadeia, não adianta você estigmatizar o elo subsequente da cadeia. Nós temos que ter uma relação, Essa é a regra do jogo, vamos jogar o jogo, né. não é? É isso aí. Não adianta, ou então você sai do jogo, né, Perfeito. entendeu. Então isso criou um aprendizado muito grande para a gente, e nós começamos a entender frigorífico, começamos a entender varejo, né, e nisso isso nos oportunizou criar essa empresa lá atrás, primeiro dentro da associação, a BPO, que hoje está grande e muito representativa do Tem Pantanal, muitos produtores já claros. muitos produtores, a gente acaba lá atrás criando um protocolo sustentável, política pública, dizendo: "Olha, vocês estão produzindo de forma correta e a forma que vocês produzem vai preservar o Pantanal. Eu vou te dar uma isenção de ICMS". Perfeito. Tá, então nós estamos enquadrados, né, Tem um todo reconhecimento financeiro pelo serviço prestado. financeiro pelo serviço É um ambiental, PSA. é um PSA, né. E agora o outro, né, de Preservação da desma vegetação. vegetação, né. Então tudo isso compõe um arcabouço que tem que desaguar na valorização do produto, Perfeito. porque se a gente não monetizar a preservação, se a preservação não transformar num negócio, ela não vai existir. Então tira o homem daí, né, e vai cria parque, Cria outra forma de fazer. cria outra forma, você vai transforma esse mundo num parque. Que a gente já viu que no Pantanal não são as melhores experiências, né, porque onde há parque não tem, convívio com a pecuária nem com o homem, no momento de seca, ciclos de seca que nós estamos vivendo agora, os incêndios são mais severos, né, a gente tem
tem visto aí os incêndios começarem em beiras de parque, em regiões que tão isoladas, vamos dizer assim, sem o homem, sem o animal ali, e o fogo consome muito mais, né. O percentual é incontestável, É. né, você tem percentuais, assim, de mais de 80% de incêndios em parques, reservas e tudo. Nós não somos contra Não, parque, nem tem reserva. espaço para tudo isso. Até outro dia, sabe, quer dizer, tem um pessoal de São Paulo, conhecido, gente bem intencionada, com muito dinheiro, né, comprou áreas extensas no Pantanal e estão transformando essas áreas em preservação. Eu dei uma ideia para eles, eu falei: "Olha, a gente tem muita gente ainda com restrição social no Pantanal, que podem se transformar em criadores de gado nessas reservas", Legal. entendeu? Eu dei essa ideia, eu falei: "Pô, bora". Antigamente, eu me lembro, tinha a invernada da mistura. Em todas as fazendas no Pantanal. Eu tenho até hoje, meus funcionários que têm mais de 5 anos comigo, têm direito a começar a criar alguma coisa. Ah, eu mesmo funcionário compro e deixo Não, ele tem lá uma invernada que a gente chama invernada da mistura, que é para o cara crescer, né. Eu falei: "Pô, mas transforma esses parques em invernada da mistura, tá cheio de ribeirinho no Pantanal". Entendeu? Bota o cara para criar o gadinho dele lá, para prosperar na vida, e esse gado vai preservar. Isso legal. não, Fica a sugestão, vamos tentar escrever esse projeto, viu. pode escrever, porque vai dar certo. Eu acho também. Porque o gado come, a vegetação é excedente, você não tem facho de incêndio, você está prestando um serviço social, Tem né. gente lá olhando o território, Você está vendo. permanecendo com a cultura pantaneira, você está cuidando de gente, você está cuidando do ambiente e você está produzindo, né. Então, eu dei essa sugestão para esse pessoal Mas a Da Faria Lima lá. mas agora nós estamos aqui registrando nas câmeras aqui no nosso podcast Campo em Prosa, nós vamos ter uma obrigação agora de concentrar esforços para pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas não faz Faz sentido, total Lucas? sentido, total sentido. Ali a preservação, gente, produção de alimento, cultura, uma série de Pô, benefícios para a região. transforma esses parques em invernada da mistura, gente. Legal, Uma cultura que vem lá, é ancestral. muito legal. Transforma em invernada da mistura. O cara se cadastra, é uma forma de fazer, reforma agrária no Pantanal, Exatamente. não é? Gente de lá, né. Eu não chamaria de reforma agrária, mas eu chamaria de uma inclusão social, Legal. manutenção da cultura pantaneira. E esses caras estão lá. Né, se alguém se propõe a fazer isso, eu encho de pantaneira aquilo lá. E sou capaz de arrendar meu gado para eles criarem lá dentro também, e arrumar uma estrutura. Eu acho que a FamaSul abraçaria um projeto desse tipo, É. né, entendeu? E eu acho que seria Vamos construir, fica a lição de casa aqui, o dever para a gente poder olhar isso. Acho que faz parte de um processo aí. Vai mais um pouquinho a fundo sobre a biocarnes. Como é que momento que vocês estão? Como é que está a aceitação desse produto nos mercados? É possível encontrar esse produto da carne orgânica aqui em Campo Grande, em São Paulo? Como é que está esse momento da biocarnes, Léo? olha, a gente, como eu disse lá atrás, a gente errou bastante, mas hoje a gente pode dizer que já sabe um pouquinho de carne, né. Nós abatemos num frigorífico terceirizado. Hoje os nossos abates, a gente abate basicamente animais, bom, 100% pantaneiro, Janeiro, 100% certificado, protocolo do orgânico. protocolo do orgânico e alguma coisa do sustentável também, né. E basicamente a gente trabalha com 2 tipos, que é um B2B, né, que a gente vende para supermercados e para revendedores de produtos de casa natural, restauro faz o food service também. 90% do nosso produto vai para as grandes cidades. Nós temos alguma coisa aqui em Campo Grande, a gente tem uma parceria com o Comper, temos um pequeno açougue que funciona como uma experiência para a gente entender o público Eu posso ir lá e consumidor, comprar no dia a dia. pode comprar direto, né.
E na marca e a gente ainda faz marca própria para algumas empresas que eu posso citar, né, a Vessel, Corin, a gente faz o produto final, entrega para eles com a marca deles. Eles embalam, põem a embalagem. É isso, da Biocarne a gente abate basicamente novilha até 2 dentes com raça Braford, touro Braford em vaca Nelore e inseminação de vaca Nelore com Hereford, né. Legal. Então é uma carne bastante competitiva do ponto de vista de maciez e marmoreio e tudo, e tem o terroir pantanal, né, porque esses animais necessariamente têm que viver no Pantanal. O período de engorda deles, de sai do Pantanal até o abate, não pode ultrapassar para a gente, Sim. para permanecer o terroir, não pode ultrapassar 6 meses. É o máximo que ele É o máximo que ele permanece tem que engordado. sair de lá, e naqueles 6 meses a gente dá o acaba 6 meses é o período final, Entendi. tá, a gente faz o acabamento final neles, para ele dar aquela cobertura de gordura, e nós estamos lançando a vaca velha. Isso eu queria falar, eu acho que há 2 anos atrás, nós estávamos juntos naquela odisseia na Faria Lima, É. conversando com as pessoas de São Paulo, pessoal que está investindo no Mato Grosso do Sul, várias entidades, ONGs, para discutir realmente trazer essa preocupação nossa com o povo do Pantanal. E nós fomos jantar num restaurante, não me recordo o nome, e tinha um dry age, tinha um restaurante muito bacana lá, e você falou: "Cara, você já ouviu falar no Vaca Véia?" Que é uma iguaria que está sendo aceito, o pessoal está olhando bastante, na Europa acho que já tem alguma coisa. Isso. Explica um pouco para nós, que eu não comi ainda, eu quero ainda experimentar. Não, vamos combinar um churrasco de vaca velha. Vamos, explica um pouco para nossa audiência Bom, aí. dry age eu acho que é uma forma de desidratar a carne que o americano desenvolveu, a desidratação da carne a frio. Bota numa geladeira sem invólucro nenhum, e aí deixa lá 30, 40, 60 dias. Dá uma maciez e um gosto característico. Ele é manteiga, fica mais amanteigado a carne. Eu vou te contar uma história rápida aqui, sabe. Vamos lá. Lá no Pantanal tem muitas festas, ainda hoje tem. Uma das maiores festas no Pantanal é o São Sebastião, dia 20 de janeiro. Tem corrida de cavalo, jogo de truco, aquele Violar. baile, né, aquele pau quebra, né. E uma daquelas festas foi na fazenda do meu pai. Eu era bem jovem, sabe. E o cara que é o festeiro dá novilho, né, e aí matou o velho, mandou botar 5 novilhos, 6 novilhos, sei lá, num piquete. Aí dá aquela confusão de antes de começar a festa, falou: "Vai lá, Leonardo, fecha uma novilha, já mata uma matula daquela lá, porque já começou a chegar gente e tal". Ele falou: "Leva o velho Estácio pra escolher a matula". Não confiava em mim. E o velho Estácio, um velho pantaneiro, né, falei: "Ô, seu Estácio, vamos lá", até um sujeito que é muito caro do ponto de vista afetivo para mim, sabe, porque me criou, né. Falei: "Vamos lá, seu Estácio", e tal, seu Estácio, aí subimos no mangueiro lá, tal. Junto com essas novilhas veio uma vaca velha, sabe, uma vaca velha ventena, torada do chifre e tal. Aí eu falei: "Escolhe aí, seu Estácio", novilha gorda, bonita, de 2 anos, sabe, torando de gordo. Aí ele falou: "Ó, vou matar essa velha aí, ó". Ele nem olhou pra sua vida. Nem olhou. Falou: "Mata essa vaca velha aí". Eu falei: "Mas seu Estácio, não, não, você não mandou eu escolher?". Então, assim, matei a vaca velha e aquele troço passou. Passaram anos, eu estava viajando, cara, na Alemanha, em Colônia, sabe. E eu chegou nessa cidade, a primeira coisa que eu vou, supermercado, açougue, eu quero ver o que está acontecendo. Chego num açougue do cara lá, estava escrito Repical. Falei: "Que é Repical, né?". Que diacho é É, o boi feliz, né, e tal. Falei, aí tem um alemãozão lá, conversei com o cara me levou lá dentro, na câmara fria tinha uma carcaça imensa, Luca. Ele falou assim: "Não, isso aqui é um boi velho, de 12 anos". Eu falei: "Moço do céu, mas você come mesmo e isso aqui é bom?". "É, porque esse aqui comeu muito capim, né, então a carne dele é diferente, o processo de engorda foi mais lento, né. isso, e tem um gosto melhor, isso Sim. aqui é a minha carne mais valorizada, é o repical aqui, bom".
Anos depois, junto com o Paulo Machado, o chefe Paulo Machado, fui com ele em Barcelona, ele falou: e era uma viagem, chama Food Safari, o troço dele lá, bem bacana. Legal. Ele falou: "Vamos comer carne hoje", levou a gente num restaurante em Barcelona, aí estava escrito lá: "Vaca Verra". Eu falei: "Pô, ó o velho Estácio aqui de novo". Tá ele aqui Tá de novo. fazendo história no mundo. Então, tem até o Roberto Barcelos, né, que é um expert em qualidade de carne, ele fala que o nosso gosto por carne ainda é infantil, porque a gente está muito atrás de maciez e suculência e tal, mas que a gente ainda não escolhe pelo gosto, né. Então, esse é o gosto do pantaneiro que finalmente chegou nos centros urbanos, né. Legal. No Pantanal a gente só come vaca velha, entendeu? Esse é o padrão, esse Esse é é o padrão, né. mas é natural, né, acho que das fazendas como um todo, né, não com esse nomes, né, mas é o Não, animal ficou para trás, que não produziu. isso, mas é uma carne que tem um gosto mais forte, Entendi. né, entendeu? O Não sabor sobressai, é algo mais então eu acho que é um novos hábitos alimentares, né. e a vaca velha já está à disposição do mercado? Já existe esse Tá, a produto? gente mata, né, e aí, sobre demanda, né. Entendi. Então a gente tem lá, um lugar para fazer o dry age, e a gente faz ele do contrafilé inteiro. Então você liga, fala lá na Biocarne, fala assim: "Olha, eu quero". A gente montou até umas coisas agora bem bacanas, sabe. A gente faz a carneada pantaneira. Então você pode, Lucas, você me liga lá e fala assim: "Não, eu quero um contrafilé de dry age e eu quero um traseiro desossado". Aí eu te entrego o traseiro inteirinho, desossado, embalado a vácuo, com a marca Biocarne, pronta para você botar no seu freezer. Aí, esses produtos tipo, o músculo, coxão duro, isso aí eu quero uma linguiça, eu quero uma Hambúrguer. carne moída, um hambúrguer, entendeu? Então entrega na sua casa aqueles, sei lá, 40, 50 quilos de Que carne legal. prontinha, quer dizer, então o sujeito e Vai receber visita, final de ano em casa, é o um cara recebe lá na casa dele, né, produtos pronto, assim, locais. sabe. Isso a gente está fazendo localmente, Bacana. né, quer dizer, mas o nosso grande negócio é o B2B São Paulo, como rugby, né, de São Paulo. A gente trabalha com ou com um supermercado de Belo Horizonte, que chama Verde Mar, está indo muito bem. A gente trabalha com uma rede de varejos em São Paulo bastante extensa, né, nós acabamos de acertar com Santa Luzia também de São Paulo, que é um supermercado ícone lá dentro, né. Acesso a um público de poder É, aquisitivo alto, né. e a gente está na rede Zona Sul também no Rio, Legal. então Tá começando a é, tá num público que é bastante exigente e e tem condição de e pagar todo esse trabalho por trás disso, né. e o trabalho as famílias são pequenas hoje, não tem mais tempo, né. Nosso lema, a Biocarnes, a carne tem que caber na sua panela. Entendi. Você abre e só Ela é tempera porcionada no tempo e que não manipula, entendi. né, no máximo você corta ali alguma coisa, mas ela deve ter essa praticidade, né. Legal. Eu vou pedir para nossa turma trazer uma aguinha para nós, um cafezinho. Você aceita um café? Eu aceito. Então, para a gente Tá bom. poder, ir para um outro bloco de assuntos, eu acho que a gente trouxe aqui, a história um pouco, né, é óbvio que a gente focou na história da tua família, mas a história da tua família representa a maioria das famílias que estão no Pantanal, secularmente lá. E a gente veio um pouco para o negócio, para o business, né, que Legal. aí o Leonardo enquanto empreendedor, está sendo um empreendedor que está iniciando um processo e quando a gente tem uma pessoa puxando a fila, naturalmente vem outros negócios, daqui a pouco nós vamos ter 2, 3, 4, 5 marcas, quem sabe, do Pantanal de propriedades e de produtores, né. Mas é um desafio cada vez maior fazer com que esse produto chegue a mais pessoas, a mais gente e de fato, monetizar a produção
da pecuária sul-mato-grossense, da pecuária pantaneira. Mas eu queria fazer um corte aqui para um assunto que, por muito tempo, nós já monetizamos aqui em Mato Grosso do Sul, que é a literatura sul-mato-grossense. E aí o saudoso Manuel de Barros é um exemplo, né, de pessoas que trazem a cultura do Pantanal na literatura, né. E o Manuel de Barros, eu acho que é parente seu? Meu tio, Então, meu tio. eu sei que é seu tio, estava fazendo uma brincadeira aqui, mas assim, a história do Mato Grosso do Sul através da literatura já é algo bastante conhecido, graças a Manuel de Barros. E você também é um escritor, eu sei que vira e mexe a gente recebe aí postagens sua como artigos, como história. Traz um pouco dessa memória do Manuel de Barros aqui, como é que foi a sua convivência com ele? O que que você trouxe de inspiração dele? Bom, o tio Manuel é um ícone Dispensa dispensa comentários. comentários, né. E e ele era um sujeito, assim, bastante simples, né, um intelectual, mas, assim, de uma simplicidade muito grande. E ele era de uma incapacidade relacionada à produção, sabe. Entendeu. Produzindo era com Não, ele. ele não era com ele, mas ele sempre foi sócio do meu pai. Entendi. Então, meu pai, Abílio, que também era um escritor e se você me permite dizer, se alguém quer conhecer o Pantanal, tem que ler um livro escrito por meu pai, que se chama Gente Pantaneira. Vamos deixar na bio aqui do vídeo, na Isso. descrição do vídeo, essa recomendação. É, porque Gente Pantaneira, na verdade, é um livro completo sobre a questão sociológica, histórica e ambiental do Pantanal, né. Tio Manuel era poeta, né, então eu tive uma relação muito forte com ele e os 2 tinham uma cultura muito sedimentada, muito forte. Meu pai fez filosofia e depois fez direito e foi trabalhar, voltou para o Pantanal, abandonou a vida Acadêmico, acadêmica intelectual. toda e foi trabalhar. Tio Manuel nunca abandonou a vida literária e acadêmica, né, quer dizer, ele nunca foi à academia, meu pai era professor na faculdade do Rio de Janeiro, foi convidado para ir para a Sorbonne, cara, não foi e voltou para o Pantanal e virou produtor. E aí uma coisa engraçada, Lucas, você está me perguntando do Manel, mas eu vou falar do Abílio para você, porque né, e uma coisa engraçada, que ele usou toda a capacidade que ele adquiriu através das questões, relacionadas à literatura e ao conhecimento, para aprender a produzir carne no Pantanal, né, então ele se aproximou muito, ele leu tudo sobre e no fim da vida virou escritor, né, quer dizer, tio Manuel não, né, eu vou contar uma história que eu acho muito bonita, cara. Eu estava com meu pai estava comprando um pedaço de terra em Corumbá, sabe, Corumbá, né, e a gente estava num hotel e o jornal chegava em Corumbá através da VASP, né, VASP, Varig, sei lá. E era o Jornal do Brasil, era o Jornal do Brasil. E ele chegava de tarde, né, a gente tinha almoçado, foi descansar, aquele clima Tirar sarro. maravilhoso de Corumbá, né. E aí, pá, descemos do hotel e tinha um jornal com uma fotografia do Tio Manuel na primeira página, sabe. E escrito "O maior poeta vivo, tal", reconhecido pelo Ruais e outros bambambãs da literatura. E meu pai se emocionou, né, e teve correram lágrimas dele. Eu falei: "Mas pai, pelo amor de Deus", ele abriu aquele caderno B, né, e falou: "Pô, meu irmão está aí emocionado". Eu falei: "Mas o que está acontecendo, pai?". Ele falou: É porque sua avó não está vendo isso". E foi essa velha matriarca que falava: "Ninguém mexe com o Manuel, ele é poeta, e ele vai ser poeta". Então, né, eu estou contando uma história bem particular da minha família, relacionada a essa vida desse homem,
que fez poesia desde a primeira infância até o final da vida, porque teve uma senhora, mãe dele, que falou assim: "Não, com Manuel ninguém mexe". E o irmão Abílio dando Ah, suporte. e meu pai virou sócio dele e abandonou a vida acadêmica para produzir no Pantanal e virou uma referência Sim. de produtor, de ponta com tecnologia no Pantanal, né. E no fim, depois de 60 anos, ele começa a escrever, né, por uma série de vontades de falar sobre essa gente pantaneiro. Ele que começou essa narrativa toda que hoje a gente tem, sabe, essa valorização do homem, essa ideia de que aquilo tudo que foi feito lá, não é, né, precisa ser preservado. E ele dizia uma frase que o maior desastre ecológico no Pantanal será quando faltar o homem pantaneiro. Acontecerá quando faltar o homem pantaneiro. E eu tive uma relação com o tio Manel de todo dia de tardezinha, ele morava na Piratininga, já depois que eu voltei, né, dos meus estudos e de ter trabalhado muito tempo em São Paulo, eu ia 5 horas da tarde invariavelmente conversar com o velho É Neco. vizinho de vocês lá? É. Era perto, né. Pro Pantanal perto, às vezes é Não, uma não, distância eu bem digo longa. aqui em Campo Grande, ele já morando em Campo Grande. Entendi. Aí eu chegava, tio Manuel era espartano. Esse negócio do dele e ele falava muito isso, falava: "Ah, esse troço de o cara achar que poesia, o cara senta aí, eu tive uma inspiração", coisa nenhuma. Isso é coisa de besta. Poeta tem que ser operário, senta e vai É trabalhar, rotina. rotina. E ele trabalhava a manhã inteira, aí quando chegava de tardezinha ele recebia as pessoas, tomava uma cachaça, e eu ficava conversando muito com ele. E ele gostava muito de que a gente levasse para ele aquelas terminologias pantaneiras, histórias pantaneiras e história da nossa juventude também. Então eu tive o prazer muito grande de uma convivência diária com ele e ainda hoje me faz muita falta. Ele devia ser um bom conselheiro, né? Ele me deu um conselho uma vez, cheguei: "Tio", eu era da tenra ideia, eu falei: "Tio, que eu devo ler, tio?" Aí ele falou: "Ah, eu estava entrando na faculdade, aquele, né, esse troço", aí eu falei: "Mas que você está lendo?" "Ah, estou lendo, sei lá, Dostoiévski, não sei o quê". Ele falou assim: "Então continua". Eu falei: "Não, mas o senhor não vai me falar o que eu devo ler?" Ele falou: "Eu vou te falar assim, pode ler até bula de remédio, meu filho. Tudo é bom, desde que você leia". Alguma coisa você vai absorver, pelo menos melhorar Não é verdade? a Ele escrita. era essa pessoa. Tá É. gostando? Então continua aí mesmo, Que sabe. fantástica história. Leonardo, acho que nós temos aqui, nessa quase uma hora, nós estamos chegando aqui já de bate-papo, né, e tenho certeza que a gente ficaria aqui mais algumas horas para aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas aqui eu acho que ficou bem bacana, porque a gente historiou o Pantanal, trouxe para o negócio, para o business do Pantanal, e também trouxe um pouco da cultura através pela literatura, que é uma característica da tua família, você como um escritor também, que eu vou considerá-lo como um escritor. Mas acho que para a gente poder encerrar e deixar talvez uma mensagem, uma provocação para quem nos ouve, né? Qual é a reflexão, o que que você pode trazer para nós e o desafio que nós temos entre a realidade do Pantanal e o que muitas vezes é contada, né? Qual o desafio pela frente? Como que a gente pode trazer histórias como essa, mas numa linguagem que a sociedade consiga enxergar e valorizar isso? Primeiro é importante a gente dizer que pantaneiro é todo mundo que ama o Pantanal, né, quer dizer, essa história de bater no peito: "Ah, eu sou pioneiro", é importante, porque é história, Quem mas cultiva as mas tradições. pantaneiro é quem ama o Pantanal, quem está preocupado realmente com o Pantanal e quem se dispõe a conhecer o Pantanal, né. Isso é extremamente importante, né. Outra situação que eu acho que eh a gente deve olhar a ciência, né, porque é ela que vai
dizer os caminhos que a gente deve seguir, né, quer dizer, então, eh eh, a verbalização da preservação do Pantanal com caminhos simplistas me preocupa muito. Me preocupa, eu não gosto disso. O debate vai para distensão e o Pantanal é quem sofre, entendeu. Então, nós precisamos, Lucas, realmente olhar para a ciência, né. Eh, Na questão, específica dessa atividade econômica, nós precisamos olhar para uma metodologia das nossas emissões de gás de efeito estufa no Pantanal, e valorar isso. É único, né. Ou taxar, entendeu? Qual o resultado não sabemos. Porque nós não podemos mais viver com a metodologia criada para avaliar, produção de clima temperado. Não existe isso. Então a gente precisa de uma política pública que traga à ciência o conjunto dessas iniciativas que estão postas para trazer a pecuária tropical a favor do clima. Até eu participo agora de uma iniciativa que você sabe, né, e o Pantanal faz parte dessa solução climática. Então olhar para o Pantanal como ciência, olhar para o Pantanal, né, enquanto uma atividade econômica próspera que deve permanecer, né, e preservar o Pantanal é cuidar dessa atividade econômica, valorar esse produto pantaneiro, que é o turismo, que é o mel, que é a carne, que é a cultura pantaneira, né, quer dizer, cuidar dessa gente, dessa questão social, que eu acho que é extremamente importante, e deixar de lado essas discussões simplistas, essa ideia de que o sujeito bota lá no jornal que o Pantanal está sendo destruído, e aí uma porção de gente ganha dinheiro em cima disso, e a gente sabe que, né, então tem que tirar essa gente de lado, como tirar também esses produtores que estão agredindo o Pantanal, que eventualmente venham agredir o Pantanal, porque isso não é produtor, isso não é pantaneiro, né, então a gente tem que largar desse povo, tirar dessa gente de lado, olhar a ciência, né, e cuidar dessa gente. E volto a dizer, pantaneiro é quem ama o Pantanal, então se você ama o Pantanal, você é um pantaneiro. Que bom. Agradeço. Acho que não tinha palavra melhor, frase melhor para encerrar o nosso bate-papo, o nosso Campo em Prosa, né. E você que ama o Pantanal, que também é um pantaneiro, faça com que esse vídeo chega a mais pessoas possível. Tentamos aqui trazer um pouco da história, um pouco dos negócios que envolvem o Pantanal, um pouco da cultura e a visão de um pantaneiro, como o Leonardo de Barros, que gosta de ser chamado como produtor rural, como empresário, escritor, mas um pantaneiro nato aqui do Pantanal sul-mato-grossense, mas acima de tudo uma pessoa que traz na simplicidade do homem pantaneiro os valores, a cultura do nosso Pantanal. Espero que nos próximos episódios dessa série do Pantanal a gente possa adentrar em mais assuntos, como a cultura, como a educação, como a saúde das pessoas do Pantanal e a ciência, que foi muito bem lembrada aqui. Quero agradecer, Léo, pela gentileza de estar nessa uma hora e pouquinho conosco e que nos vemos no próximo capítulo. Um abraço a todos.